Olá, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Hoje estamos com mais uma live aqui com autoridade no segmento tributário. É o colega e amigo, o professor Carlos Monteiro. Ele é procurador do Estado, foi chefe do setor de tributário, é uma autoridade nessa temática e nós vamos trazer aqui justamente com um tema palpitante, que é empresa, direito de pobreza e sobretaxação do ICMS. Então você que é empresário, você que gosta do direito empresarial, nos acompanhe. Nós vamos ter excelentes dicas aqui sobre essa temática. E desde já agradeço a sua permanência no vídeo, assistindo nossos conteúdos. E é isso aí, nós estamos aqui justamente para colaborar com o conteúdo nesse segmento de empresário, empresa e também nessa ligação com os direitos humanos. Mas sem delongas, eu passo aqui para o colega Carlos Monteiro. Tudo bem, né, Carlos? Então com você aí a palavra, beleza? Professor Durão, muito obrigado por estar aqui no seu canal do YouTube, assistido por muitas e muitas pessoas, não só da academia, como também empresarial, estudantes, a sociedade em geral. Assim, muitíssimo obrigado. E também ser seu aluno, né, ter você como meu orientador da Universidade Federal de Sergipe. E o nosso tema, professor, né? Nosso tema, ele é um tema que já vem sendo maturado e trata-se do Fundo de Combate à Pobreza e à Erradicação da Miséria no Brasil. Você pode seguir. Na verdade, aqui desde já agradeço a audiência, aqueles que estão nos assistindo, viu, Carlos? São colegas, tem colegas do mestrado, tem colegas da graduação, tem colegas profissionais do direito, tem empresários e empreendedores. Então, com a palavra, o professor Carlos Monteiro, nessa dinâmica aí relativa ao direito da pobreza, empresa e a parte do ICMS. Vamos lá. Isso. O fundo, ele foi constitucionalizado em 2000 no Brasil, através da emenda constitucional número 31. Nasceu numa proposta de PEC do saudoso senador Antônio Carlos Magalhães, em 1999, e ele antecede o compromisso do milênio do ODM, e que só foi feito o ODM em 2000, em julho, e o fundo, ele nasce com a proposta já antecipando o compromisso internacional do Brasil de combater como prioridade a pobreza. E ele, professor Durão, nasce com a originalidade. Qual é? Baseado em estudos, né, do direito econômico, da economia, da sociologia, verificou-se que não saiu aquela regulamentação até hoje das grandes fortunas, consumo considerado supérfluo pela legislação, e o Constituinte fez essa emenda por 10 anos, romantismo jurídico, achar que em 10 anos conseguiria erradicar, acabar a pobreza, e fez uma previsão de 3 fundos constitucionais. Um fundo para a União Federal, o IPI, sobre produtos e serviços supérfluos, fez um fundo para os estados e o Distrito Federal, baseado no ICMS, a alíquota sobre taxação, por isso que chama-se a sobretaxação, além da alíquota modal, da alíquota para os produtos, acrescentou até 2% para esse fundo. E também criou o fundo para os municípios, sobre o ISS, sobre produtos e serviços supérfluos no ISS. Assim, nós temos constitucionalmente 3 fundos. Quando chegou em 2000, depois de 10 anos, em 2010, o Constituinte verificou a necessidade de prorrogar, e dessa vez prorrogou para sem prazo, não ficou com prazo. Aquele prazo, aquele decênio, com 10 anos depois, fez uma nova uma PEC, a 67, e ficou a prorrogação sem prazo do fundo. Assim, o fundo tem essa proposta de sobretaxar, acrescentar alíquota, uma alíquota extra para um fundo especial, que tem sua natureza
contábil, mas tem seu propósito também de resgatar a sociedade, parte da sociedade que vive no estágio de penúria, de pobreza, a questão da miséria, e trazer essa sociedade com políticas públicas, irradiar essas políticas públicas com esse imposto, essa sobretaxação, para o enfrentamento da pobreza e fazer com que a população que está nesses fundos não se trata da renda mínima, que já é uma outra questão, é um outro direito. O fundo de combate, no caso, nós estudamos, temos um objeto de pesquisa no estado de Sergipe, mas ele é presente em todos os estados da federação e também deve ser em todos os municípios da federação. Assim, ele tem essa finalidade de irrigar um fundo, uma conta, que é gerida normalmente por uma Secretaria de Inclusão Social, e essa secretaria escolhe as políticas públicas, habitação, alimentação, educação, saúde, e começa a fazer esse investimento com esse recurso que vem do ICMS, no caso, olhando os estados, o ICMS sobre produtos e serviços supérfluos. Tranquilo. Mas, Carlos, eu fiquei inquieto aqui. Como é que um fundo que foi criado há mais de 10 anos, num projeto de erradicação da pobreza, e nós brasileiros não conseguimos vencer essa pobreza até hoje? Qual o percalço, qual o obstáculo? O que é que você acha que levou a não ter eficácia, né, efetividade nessa proposta? O que é que você acha? Isso, nós temos um problema, o país novamente voltou no mapa da pobreza, praticamente 30 milhões, segundo o IBGE, praticamente 30 milhões de brasileiros vivendo na pobreza, por critérios internacionais do IDH, o índice Gini, e são os economistas, eles fazem esses estudos e verificando que o Brasil, na realidade, apesar de ter um fundo, apesar que nós temos as políticas outras públicas, porque o fundo, ele já está dizendo, é um fundo que vem do direito financeiro, muito específico para o enfrentamento da pobreza. E mesmo assim, nós tivemos um aumento da pobreza. Mas por quê? São outros critérios. Não que o fundo tenha sido ineficiente, né? Que ele não tenha sua eficácia, não por esse aspecto, mas por outros problemas. Nós tivemos crise, inúmeras crises que o Brasil atravessa, desde 2008, depois nós tivemos crise seríssima em 2014, depois nós tivemos em 2000 a pandemia, e isso fez com que a redução da pobreza, assim, o dinheiro é muito enxuto, muito curto para o enfrentamento de uma grande complexidade que é a pobreza, porque você tem problema de moradia, tem um problema do desemprego, tem um problema de saneamento, tem um problema da educação, da saúde, da própria alimentação. E você tem as políticas públicas, outras políticas públicas irradiadas com o dinheiro da LOA, do orçamento, dos outros tributos, mas mesmo você tendo um dinheiro específico do fundo especial para o combate à pobreza, mesmo assim a pobreza aumentou, mas não é em decorrência da inoperabilidade, vamos dizer assim, ser inoperante o fundo, não é. É mais por conta de problemas outros sociais e econômicos do país, que a crise não é só exclusiva do Brasil. Mas você pega uma sociedade subdesenvolvida, como o Brasil, né? Aí vem com a crise. Você tem, paralelamente, um estudo sendo feito, uma aplicação de recursos, políticas públicas com o fundo. Imagine se não tivesse o fundo, professor Durão. Nós fizemos um corte de 2014 a 2019, porque esse nosso estudo busca desde o seu início aqui no estado de Sergipe, que é o nosso objeto de pesquisa, mas, repito, totalmente aplicado aos outros estados do Brasil. Nós fizemos um estudo em 5 anos, não obstante as crises, em 5 anos o nosso fundo estadual só fez a crescer. Nós chegamos praticamente em 5 anos, 800 milhões de reais destinado
ao Fundo Especial de Combate à Pobreza. Imagine se não tivéssemos esse fundo. Assim nós teríamos um caos social em termos de políticas públicas no enfrentamento à pobreza. E mais uma vez, veja como é importante ter o fundo há 20 anos, né, completou recentemente 20 anos de fundo, e o fundo nasce antes da ODM e depois tem um compromisso, está totalmente inserido com a Agenda 2030, que está lá, erradicar como primeiro objetivo de desenvolvimento social, erradicar a pobreza e depois a própria fome. Assim, é um estudo que ele parte do estudo do desenvolvimento, olha o desenvolvimento econômico, mas mira no desenvolvimento social e traz para o direito. Porque o direito se preocupa muito com outros institutos e, ultimamente, temos esquecido de estudar a pobreza. A pobreza pode ser estudada pelo aspecto sociológico, pelo aspecto da economia, pelo aspecto da assistência social, mas também ele pode ser estudado e deve ser estudado, como propõe a própria Constituição, quando a Constituição diz: objetivo da República Federal do Brasil é erradicar a pobreza e diminuir a desigualdade regionais. Assim, se está na Constituição da República, esse direito, esse objetivo, assim, tem que ter esse interesse da academia para ser objeto de pesquisa e mostrar que é possível, sim, conviver o direito econômico com o direito ao desenvolvimento. E isso entra também no nosso estudo, o corte, na perspectiva da empresa, da sociedade empresarial, como contribuinte para o Fundo de Combate à Pobreza. Excelentes palavras do professor Carlos Monteiro. Desde já agradeço a você que está nos acompanhando, que assiste nossos conteúdos. Muito obrigado. Temos uma pergunta aqui do empresário João Ricardo. Parabeniza o professor Carlos Monteiro pela sua exposição e pergunta: professor, como é que fica a situação das microempresas? Elas ajudam com esse fundo da pobreza? Elas contribuem de alguma forma com tudo isso que o senhor tem colocado aqui? Essa é a pergunta do empresário João Monteiro, João Ricardo, e desde já agradeço a sua apresentação. Valeu. Obrigado, João, pela pergunta. Sim, a sociedade empresarial, ela, independentemente do porte, ela faz essa sua contribuição para o fundo, porque é a alíquota que ela está sendo a sobretaxação. Se ela trabalha com produtos ou serviços supérfluos, obviamente vai ter uma alíquota extraordinária destinada ao fundo. E muito bem também colocado pelo aspecto, né, professor Durão, porque não é tão somente a multinacional, a empresa de grande porte que vem ser contribuinte do ICMS. Pode ser uma microempresa, pode ser a firma individual, pode ser qualquer sociedade. Se ela comercializar, se ela trabalha com produtos e serviços considerados supérfluos, nós temos essa incidência da norma para ter essa contribuição. E também tem sua importância pelo aspecto da cidadania empresarial. A sociedade, ela, normalmente os estudos feito tão somente olhando ela como obrigação. Obrigação para recolher, obrigação de pagar, obrigação principal ou obrigação acessória. Mas nessa perspectiva do compromisso com o Fundo de Combate à Pobreza, a sociedade ela é chamada para uma nova perspectiva constitucional de direito fundamental. Qual é? De direitos humanos, inclusive. Qual é? Fazer uma contribuição, fazer com que esse imposto que a sociedade está incidindo sobre produtos e serviços, que esse valor chegue aos cofres públicos, porque ele está carimbado, ele tem destino certo, ele vai para o Fundo de Combate à Pobreza. E o melhor ainda, o Constituinte, 20 anos atrás, ele foi muito sábio. Ele já, dentro do norte da nova Constituição de 88, ele fez a participação, professor Durão, da sociedade civil. Assim, a sociedade civil tem assento na gestão do Fundo Especial de Combate à Pobreza.
Muito obrigado pela exposição. Beatriz faz uma pergunta aqui, mas eu acho que o professor Carlos Monteiro já colocou, que é justamente qual é a aplicação dos direitos humanos na sua temática, no seu estudo com relação ao fundo de pobreza. Eu agradeço a pergunta, Beatriz, porque nós partimos primeiramente da ideia da concepção da parte teórica do professor Celso Furtado, que eu tive uma grande alegria de participar, de fazer um curso com ele no início da minha graduação, em 1992. O professor Celso Furtado foi um inovador da teoria do desenvolvimento ao inserir um novo elemento na análise pela economia, que era a questão da preferência dos valores do consumidor. E lá atrás, na década de 80, o professor Celso Furtado escreve um livro, entre outros tantos livros, ele falando do capitalismo, a questão da globalização. E lá ele coloca que os produtos supérfluos deveriam ter uma contribuição a mais para o enfrentamento da pobreza. É interessante, e isso foi se consolidar na emenda constitucional 31. Assim, nós temos todo um elo entre a questão da pobreza, o direito ao desenvolvimento, fazer com que a parte da sociedade saia dessa situação de pobreza e de miséria, venha para ter uma dignidade, como tem um propósito constitucional, dignidade da pessoa humana, e isso tem todo um vínculo, um status de direitos e declarações de direitos humanos. Nós temos uma declaração própria de 1986, professor Durão, que trata do direito ao desenvolvimento. Assim, o direito ao desenvolvimento é reconhecido pela ONU como terceira dimensão, ou terceira geração, como bem entender aí a doutrina, mas um direito humano. Assim, tratar de pobreza, tratar de direito ao desenvolvimento, tratar de uma tributação específica, tratar do fundo constitucional que é de direito financeiro, nós temos que ter essa perspectiva de direitos humanos, uma Constituição a serviço da sociedade para o enfrentamento dos problemas. Porque lá em 1789, o professor Durão gosta de dizer isso em sala de aula, a Revolução Francesa nos prometeu a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Assim, o estudo está revelando, professor Durão, nesse estudo, inclusive por sua orientação, está revelando que a fraternidade, o direito à fraternidade tem um vínculo próprio com o direito ao desenvolvimento, com o enfrentamento à pobreza. E por que a Hannah Arendt, no livro dela sobre a justiça, ela diz porque a revolução em pouco tempo deu errado, porque desandou a Revolução Francesa 4, 5, 6 anos depois, porque não conseguiu enfrentar a pobreza. Se a pobreza, Beatriz, ela é um problema seríssimo para todos nós, porque ela vulnerabiliza, ela arruína a própria democracia. Assim, ter um fundo é uma aposta no direito econômico de redistributivo. Você fazer a distribuição do imposto, uma destinação para uma política própria, né? E o que o estudo já também está revelando, professor Durão, é a importância de entrar o planejamento, porque a LOA, a LDO, o PPA são omissos de se criar um capítulo próprio para o planejamento e o destino desses recursos. Porque a gente não tem, nesses instrumentos do direito financeiro, nós não temos instrumentos próprios, destinação própria, planejamento próprio, no enfrentamento e na avaliação da política pública de enfrentamento à pobreza. Assim, é um tema que o professor Durão está estudando conosco, tem nos orientado, e fazer esse elo entre a cidadania empresarial, o contribuinte, né, o tributo, o fundo e o direito ao desenvolvimento, que é o enfrentamento da questão da pobreza. Tranquilo. Bom, estamos chegando próximo ao final. Eu queria já agradecer a você que está nos acompanhando, que assiste nossos seminários, nossos conteúdos. A gente faz isso com o coração, justamente para passar esse esforço nosso de conhecimento, sabe, Carlos? E queria agradecer ao professor Carlos Monteiro aqui por sua contribuição
ele é procurador do Estado, ele foi chefe do setor tributário, ele foi presidente da Associação dos Procuradores do Estado, hoje é mestrando, é um estudioso do assunto, é dedicado, é comprometido, e justamente nessa temática, como a gente brinca, né, é um faixa preta, ou seja, é uma autoridade no assunto, que passa com segurança. Vejam que ele está no início da sua pesquisa e já transborda todo esse conhecimento. Então, assim, eu queria agradecer a todos, agradecer ao professor Carlos Monteiro e agradecer a você que está nos assistindo e passar as palavras finais para o querido colega. Beleza? Eu agradeço, professor Durão, que é um estudioso da cidadania empresarial, tem obras publicadas, né, que é um referencial teórico para mim. Só agradecer essa oportunidade que estamos tendo e, ao mesmo tempo, devolver à sociedade esse estudo público, que nós temos uma universidade pública, devolver à sociedade esse estudo, né, a própria hipótese, mostrando que é possível, sim, ter um fundo, ter uma destinação e, quiçá, que isso não seja um exemplo para a educação, para a saúde. Para que algum dia, né, Carlos, a gente possa realmente erradicar totalmente a pobreza, que nós não estejamos vivos amanhã, não sei, mas em algum momento isso possa ser solucionado, como alguns países conseguiram já superar essa etapa da sociedade, né? Isso, professor Durão. Eu li outro dia um livro, o início da Revolução Inglesa, mostrando que os ingleses, naquela época do início da sua Revolução Industrial, eles já consideravam perdido 25% da população. Ou seja, 75% era o objeto de tratamento da política de desenvolvimento. E 25% já estava perdido. E hoje, olhe a sociedade inglesa. Nós não podemos dizer se tem pobreza. São etapas, né? São caminhos, né? Tranquilo. Então, gente, muito obrigado. Obrigado a você, viu, Carlos? Obrigado a todos. Um forte abraço. E até mais. Valeu. Até a próxima. Beleza. Tchau, tchau.